O senador Flávio Bolsonaro sugeriu, olha só, em comentário em publicação do secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Pat Hegseth, que o governador americano realize ataques a embarcações de drogas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É isso mesmo que você ouviu. Vamos detalhar tudo isso agora para você no Plantão do Meteoro. Num corte anterior, a gente falou sobre vira-latice, Daiane Oliveira. Olha, quer mais ser vira-lata que isso? Desconheço. Não está sendo fácil, né, Lúcio? Não está sendo fácil mesmo. E a gente vê parlamentares, nesse caso também é um parlamentar, é o senador da República, o filho do Bolsonaro, que resolve, de alguma forma, achar plausível pedir intervenção militar, gente. Isso é pedido de intervenção militar. Vocês entenderam o que ele está falando? Ele quer que os Estados Unidos invada o Brasil e faça, né, e destrua certa parte, né, do nosso patrimônio, do nosso continente aqui, por algum motivo nenhum, só porque o Bolsonaro foi condenado. Por quê? Porque o Flávio, ele se mantinha, não sei se você percebeu isso também, Lúcio, ele se mantinha bem tranquilo, de certa forma, sem, até pedindo moderação para o Eduardo, e algumas informações partem de que ele, a primeira visita mesmo ao irmão dos Estados Unidos, foi justamente para pedir uma certa moderação. Só que depois que a gente tem a confirmação ali, a ofensiva do judiciário, confirmando a sentença do Bolsonaro, depois que eles percebem que não tem mais para onde ir, porque de fato não tem para onde correr, e eles continuam no universo paralelo, tentando falar e fazer com que a gente acredite que o Bolsonaro tem alguma chance de escapatória. Mas não tem, gente. Já foi. Bolsonaro, de fato, é carta fora do baralho, ele tem que negociar, no mínimo, aí quem vai pegar o seu espólio, a sua sucessão. É só o que resta. E a gente tem, nesse momento, um Flávio desesperado que entra também na ideia do irmão de pedir sanção policial, sanção militar contra o Brasil. Isso é um absurdo. Eu vou te pedir, por gentileza, Lúcio, para trazer uma análise que foi feita pelo UOL, que eu acho fabulosa, porque de nenhuma maneira, de nenhuma forma, o que o Flávio Bolsonaro diz faz sentido. Pelo contrário, só mostra um padrão de uma família que não está nem aí para o mundo, só está afim aí de tentar salvar a própria pele do Bolsonaro, né, do pai Bolsonaro. Por favor. A gente estava trazendo agora, o Jamil, a declaração do Flávio Bolsonaro a respeito desses ataques que estão acontecendo no Caribe, né? E ele sugerindo, falando que isso é uma ótima saída, e ele sugerindo que os Estados Unidos façam isso, Lúcio, também no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Como é que você vê, qual é a gravidade dessa declaração e desse pedido, né? Um pedido que Flávio Bolsonaro faz ao governo de Trump? Traição que o irmão dele faz nos Estados Unidos. Volta a fala que falhou aqui. As falas... Viu? Não é só aqui que temos problema no áudio. As falas de Flávio Bolsonaro são da mesma dimensão de traição à pátria do que o do seu irmão nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Em outro, eu diria, em outro lugar da política, em outra dimensão, mas ela é tão ameaçadora à soberania brasileira quanto o que Eduardo Bolsonaro faz no exterior. Naquela visita das autoridades americanas que foram ao Brasil, basicamente, para lidar com essa situação e pedir ao Brasil para que classificasse o PCC como grupo terrorista, Flávio Bolsonaro foi uma das pessoas que recebeu esse grupo e que saiu e falou que sim, ele defendia tudo isso. Eu me lembro, alguns dias depois, ainda em Nova York, perguntei para o governador do Cláudio Castro, ele também defendeu, o Tarcísio também defendeu que esses grupos sejam todos qualificados como grupos terroristas. Mas eu fico imaginando, no momento em que há algum tipo de ataque, porque por enquanto os ataques são no mar, em águas ou territoriais ou águas internacionais.
Agora, o próprio Trump já disse que, se necessário, ele está considerando ataques terrestres. Não quer dizer exatamente uma invasão, mas um ataque aéreo, por exemplo, a locais onde estariam esses grupos. Aí eu fico imaginando, o que significaria isso no Rio de Janeiro? O ataque ao morro? É isso mesmo? Dá para a gente imaginar a quantidade de civis mortos numa situação como essa, num local altamente, uma população extremamente importante? É absolutamente, eu não sei se eu posso usar essa frase, essa palavra, mas é altamente perigosa uma sugestão dessa de Flávio Bolsonaro para a soberania do país, para, obviamente, a situação de segurança, até achando que você vai simplesmente bombardear grupos criminosos e isso vai resolver a questão. A gente já mostrou, na verdade, a história da América Latina mostrou por anos e anos e anos que essa não é uma solução, eu diria, duradoura, mas, acima de tudo, é uma sugestão para que um país estrangeiro coloque bombas. É isso. Exato, Lúcio. Se alguém, por algum acaso, não entendeu o que o Flávio quis dizer, pronto, acho que está resumido nisso aí. É uma sugestão para bombardeio de um país estrangeiro no seu país. E eu gosto muito do Jamil, porque o Jamil ele tem um olhar social, que eu acho que é um olhar muito importante nesses casos. Quem são esses terroristas? Que grupo terrorista é esse? Quando a gente pensa, por exemplo, a gente acabou de ver uma operação desmontando uma organização do PCC na Faria Lima, e a gente analisa que o Flávio está pedindo ali para ter esse bombardeio lá no Rio de Janeiro, ou, né, se for o caso de São Paulo, podia ser na Faria Lima, e uma pergunta, sabe? Dificilmente seria na Faria Lima, dificilmente seria contra grupos aliados milicianos, contra pessoas que estariam ali de forma comunadas, né, relacionadas com a família Bolsonaro. Infelizmente, não seria na Casa dos Brasão, né, não seria no Reduto dos Brasão, seria nas comunidades. Então, tem dois lados o que o Flávio está falando. O Flávio, ele traz um discurso de extremista, violento, de genocida, né? Acho que a palavra é muito dessa linha, a linha de um extermínio, e é uma linha provocada por uma exclusão socio-racial. Ponto. Olha, chegue aqui, destrua os grupos terroristas que estão nas comunidades, faça o que a nossa polícia não pode fazer, porque ainda temos direitos humanos, e agora, inclusive, que eles rogam pelos direitos humanos, que eles rezam, que eles vivem pelos direitos humanos, é que eles não podem continuar com esse discurso abertamente. Eles trazem isso. E, ao mesmo tempo, eles tentam desacreditar a política brasileira, a política pública no Brasil, a política de segurança no Brasil, como se nos Estados Unidos não houvesse criminalidade. E aí é um outro ponto. O PCC hoje, por exemplo, a gente saiu de uma organização criminosa local para uma organização internacional. A gente está falando de um grupo que, sim, eu não estou dizendo para a gente não combater o narcotráfico, não estou dizendo para a gente achar que está tudo lindo, que não tem violência, mas isso são problemas internos que precisam ser resolvidos com inteligência interna para não ferir a soberania do país. E em casos de operações conjuntas com outros países, sempre de forma que a gente tenha dentro do nosso país acompanhamento e legislações para fazer com que essas pessoas cumpram, a não ser que a gente agora acredite que a Constituição brasileira pode ser rasgada, não vale mais nada, e que qualquer outro país pode operar, mandar bomba e fazer o que quiser na nossa casa. Inclusive, decidir quem merece viver e quem merece morrer, que é isso que os Estados Unidos estão fazendo. E é muito perigoso, tá, Lúcio, esse discurso do Flávio, em um momento em que o Trump ele bombardeia não só a Venezuela e tenta, né, interferir na política interna da Venezuela, como na Colômbia também. Ele brigou, né, o Trump acabou recentemente de brigar com a Colômbia. O Trump vem tentando outros discursos contra, por exemplo, o México. A presidenta do México foi super dura contra o Donald Trump, justamente com esses discursos de tentar tomar território e criminalizar a sua população.
E a gente vê ele fazendo isso com o mundo inteiro. Agora, eu acabei de ler hoje uma matéria do Trump que vai visitar Gaza. A gente já falou sobre o Trump aqui, que ele tem interesses comerciais com alguns territórios. No caso de Gaza, ele quer abrir um resort de luxo, a Riviera dele, em Gaza. Então, a gente não pode dar moral, dar espaço, ou mínimo de visibilidade ou condições para que pessoas como Donald Trump classifiquem grupos de organização criminosa como terroristas. Isso que tem que determinar o próprio Brasil. E a gente tem legislação para isso. E se o Brasil, caso, inclusive, o Brasil, o Estado brasileiro, ache que não consiga, né, cuidar dos seus problemas internos, que solicite ajuda. Isso é questão de governo. Não é uma questão que um senador pode chegar lá, entregar um relatório e pedir sozinho. Ele quer uma outra coisa, ele quer tentativa, através de um exército estrangeiro, tentar um golpe no Brasil. Aí é uma continuação da tentativa de golpe do pai dele, Lúcio. Eu acho um absurdo e eu acho que bem feito para quem achou que Bolsonaro e seus filhos em algum momento foi de verdade patriota. Eles sequestraram a bandeira do Brasil para fazer essa cagadinha aí, ó, essa caquinha toda que a gente está vendo agora ser exposta, viu, Lúcio? Perfeito. Tem um superchat aqui do Vinícius Alves que eu acho legal trazer, que ele diz assim, ó, boa noite, Dai, como não deu nada pro Bananinha, o Flávio Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. E esse é um ponto relevante, né, porque não se pode deixar um parlamentar fazer esse tipo de coisa. O Eduardo Bolsonaro ainda é parlamentar, está nos Estados Unidos, não foi vetado, a gente vai falar sobre isso num outro corte, a cassação dele, mas o Flávio Bolsonaro tem que ser responsabilizado por esse tipo de fala, por esse tipo de comentário também tem que ser, porque ele não é um cidadão comum, ele é uma pessoa, é um parlamentar que tem muita influência no Brasil. Ele não pode achar, como por exemplo, vou colocar aqui na tela, daí, que ele não pode simplesmente ironizar. Olha o que ele fez, né? Depois da repercussão da sua postagem na mídia, Flávio escreveu um texto irônico em que parabeniza a imprensa. Ele fez um vídeo com os recortes das manchetes sobre a declaração dele e escreveu em cima: parabéns pelo trabalho. Tem que parabenizar mesmo, viu, Flávio Bolsonaro? Porque você é um irresponsável. Você é um responsável como parlamentar, sugerir esse tipo de coisa contra a própria nação, você é responsável duas vezes. Primeiro, por essa sugestão pífia, absurda, de uma intervenção de outro país no nosso país, coisa que teu irmão já fez em outro momento, né? Tem que ser responsabilizado por isso, mas em outro ponto, porque você admite a sua incapacidade de lidar com esse tipo de questão no seu próprio país. Então deixe de ser parlamentar. Se acha que não tem competência para lidar com isso, para debater isso dentro das casas, deixe seu cargo, né? Peça para sair. Aí eu acho importante que a Dai trouxe. A gente aqui não está defendendo que não se trate essa questão das facções, do crime organizado. Muito pelo contrário. A gente não quer é que simplesmente a gente terceirize esse tipo de solução para outro país vir aqui e lidar com isso, sendo que a gente pode e deve lidar com isso aqui, né? Mas como? Bom, a gente teve, inclusive, recentemente, né? Dia 22 de outubro aí, ó, na tela. Projeto antifacção prevê até 30 anos de prisão ao crime organizado, proposta do ministro da Justiça, o Lewandowski, que aumenta penas, né? Vamos ver rapidinho aqui o que essa proposta traz como um todo. Pela proposta, a punição para esse tipo de crime passaria dos atuais 3 a 8 anos de prisão para 5 a 10. Em casos de homicídio praticado por ordem ou em benefícios de facções qualificadas, a reclusão seria de 12 a 30 anos. O documento também transforma o crime de organização criminosa qualificada em hediondo, tornando inafiançável e insuscetível de graça, indulto ou anistia, com o início do cumprimento da pena em regime fechado. Há ainda a previsão de aumento de pena de 2/3 ao dobro quando houver envolvimento de crianças ou adolescentes, participações de servidores públicos ou ligação entre facções. E ainda, o projeto agrava também as sanções para o uso de arma de fogo, com punições maiores em casos que envolvam armamento restrito, explosivos ou artefatos similares, especialmente se houver morte ou lesão de agentes de segurança. As medidas serão analisadas pela Casa Civil antes de envio do Congresso e, quando enviado, eu quero saber se o senhor irresponsável Flávio Bolsonaro vai votar a favor. Ou se vai votar contra, só para ser oposição e ficar pedindo a ajudinha dos Estados Unidos. Né? Acho que é aí que mostra quem está de fato
quem quer de fato resolver o problema ou quem só está usando isso politicamente. Porque acho que vocês até já devem saber a resposta. Mais algum ponto, Dai? Lúcio, pena que a gente não pode colocar a música o Trump, defende meu pai, defende meu pai. Mas é isso, perfeito, Lúcio. Eles estão pedindo para defender o pai deles da pior forma possível e a gente espera que o judiciário tenha um olhar carinhoso para com essas violências contra nosso Brasil, viu? A gente não merece esse tipo de parlamentar, a gente não merece esse tipo de político, Lúcio. É isso. Ficamos por aqui. Até mais.